Talvez você ache que o problema no seu relacionamento seja a falta de diálogo ou a falta de atitude. Mas e se eu te disser que o maior inimigo mora dentro da sua mente? Não é o que ele faz, é o que você pensa sobre o que ele faz. Hoje a gente vai falar sobre as ideias venenosas. Aquelas ideias que sabotam relacionamentos em silêncio, mesmo quando ainda existe amor. Todo mundo fala que o segredo de um bom relacionamento é a comunicação. E sim, a comunicação é essencial. Sem ela, não tem luz, não tem clareza. Inclusive, olha isso. A palavra diálogo vem de dia, que significa luz, e logos, que significa palavra. Ou seja, a comunicação é o que ilumina o relacionamento, é onde os corações se encontram. De fato, se você quer se dar bem no relacionamento, estude sobre comunicação. Porque tudo aquilo que você repete com palavras ou com impacto emocional molda o que o outro acredita sobre você e molda também quem ele acredita que ele é. Mas a grande verdade que ninguém te conta é que a comunicação não começa na boca. Sim, isso mesmo que você ouviu. A comunicação não começa na boca, ela começa na mente. Eu sei que talvez isso soe estranho para você, mas olha só. Aaron Beck, pai da terapia cognitiva, chamou isso de pensamentos automáticos. São aquelas suposições de fundo que você faz sobre o outro, muitas vezes sem nem perceber. Esses pensamentos criam um filtro. Você não escuta o que a pessoa falou, você escuta o que a sua cabeça entendeu. E o que dói não é o que o outro diz. O que realmente causa mais dor é o que você pensa sobre o que foi dito. Você quer um exemplo prático disso? Vamos supor que alguém te chama de chata. Se você é alguém que tem a plena consciência de quem você é e sabe que você não é chata, isso nem vai te atingir. Agora, por outro lado, se você já tem essa insegurança, se você tem essa autoimagem de que é chata, essa palavra entra em você como um veneno mesmo. E no nosso relacionamento é a mesma coisa. Se você já está ferida, então tudo o que ele fala chega distorcido. Você não vive mais com um homem real. Você vive com a versão que a sua mente criou dele. Olha só, antes da gente continuar, se isso está fazendo sentido para você, já aproveita agora e se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Dessa forma, o YouTube vai entender que esse conteúdo é do seu interesse e vai sempre recomendar os meus vídeos para você. Feito? Então, vamos seguir. Agora, vamos falar sobre algo que causa muita frustração nos casais. Homens e mulheres se comunicam de formas diferentes. Não é só criação ou contexto sociocultural. É cérebro, é corpo, é processamento emocional. Vamos pontuar aqui rapidamente essas diferenças. Primeiro, reação à negatividade. Os homens costumam reagir de forma mais explosiva, mesmo diante de críticas leves. Isso acontece porque, biologicamente, eles tendem a ativar o sistema de defesa mais rápido, o que gera uma resposta emocional intensa em menos tempo. Já as mulheres, em geral, suportam uma carga emocional maior antes de entrarem em colapso ou reagirem de forma visível. Elas tendem a internalizar mais antes de externalizar. Agora, isso não significa que elas sentem menos, mas sim que demoram mais para reagir, que pode levar a um acúmulo de tensões internas ao longo do tempo. O segundo ponto que diferencia homens e mulheres é a defesa emocional. Os homens geralmente se fecham diante de um conflito ou quando eles se sentem emocionalmente ameaçados. Isso acontece porque, para muitos deles, o silêncio é uma forma de proteção. Eles precisam de tempo para processar o que eles estão sentindo antes de se abrirem novamente. Já as mulheres, ao contrário, tendem a confrontar. Elas externalizam suas emoções mais rapidamente, porque o confronto para elas é uma tentativa de buscar conexão e entendimento. Não é sobre ataque, é sobre urgência emocional. A mulher sente e expressa, o homem sente e se retrai.
E é nesse descompasso que muitas discussões se intensificam. Não é por falta de amor, mas por estratégias de defesa diferentes. O terceiro ponto é a recuperação emocional. Os homens demoram mais para voltar ao equilíbrio emocional depois de uma briga ou de uma tensão no relacionamento. Isso acontece porque muitas vezes eles lidam com o estresse de forma mais internalizada e têm mais dificuldade em acessar ou expressar suas emoções. Quando entram em colapso emocional, precisam de mais tempo e espaço para processar o que sentiram antes de conseguirem se reequilibrar. Agora, as mulheres, por outro lado, tendem a se recuperar mais rapidamente. Esquece rápido. Isso porque costumam ter uma rede emocional mais ativa, expressam com mais facilidade o que estão sentindo e buscam uma resolução emocional de forma mais imediata. Mas essa rapidez na recuperação nem sempre vem acompanhada de autocontrole. Muitas vezes, elas voltam à tona com força total, ainda sem clareza ou filtro necessário. E aí isso pode gerar novos conflitos, mesmo após o pico da emoção ter passado. O quarto ponto de diferença é a atenção no diálogo. Os homens têm dificuldade de manter o foco no que as mulheres estão dizendo, especialmente se o assunto envolve muitas camadas emocionais ou detalhes que parecem excesso para eles. É como se o cérebro deles desligasse em certos momentos. Não é má vontade, é porque eles funcionam com um filtro mais direto. Já as mulheres, quando o homem finalmente decide abrir o seu coração, muitas vezes elas duvidam da sinceridade ou do esforço deles, porque esperam tanto tempo por aquilo que quando vem, soa estranho ou insuficiente. É como se ele tivesse perdido o timing e ela tivesse perdido a confiança. E isso gera um ciclo onde ninguém se sente realmente ouvido. O quinto ponto é o foco. Os homens querem os fatos. Eles vão direto ao ponto, sem rodeios. Se você perguntar como foi o dia dele, ele responde, foi bom. E pronto. As mulheres, por outro lado, querem o contexto. Elas querem saber quando foi, com quem foi, o que sentiu, o que pensou. Não é por excesso, é por necessidade de conexão. O homem informa, a mulher se envolve. E se você não entende isso, vai parecer que ele é superficial e que ela é dramática, quando na verdade só estão focando em pontos diferentes da mesma história. E a sexta diferença é o estilo de fala. Os homens costumam ser mais objetivos, falam o que pensam, vão direto ao ponto, com menos detalhes. Se ele disser que está tudo bem, geralmente é isso mesmo. Já as mulheres se expressam com muito mais emoção, mais camadas. Elas detalham mais, explicam o porquê, o como e o que sentiram no processo. Porque para elas, a fala também é uma forma de organizar o que sentem. Enquanto ele fala para resolver, ela fala para se conectar. E se você não entende isso, os dois acabam se sentindo incompreendidos. Em sétimo lugar, a intimidade. Para ele, intimidade é fazer coisas juntos. Ir ao mercado, assistir algo lado a lado, resolver problemas práticos. Isso, para ele, é conexão. Ele mostra amor com ações, presença física, parceria no dia a dia. Para ela, é conversar sobre tudo. Ela precisa abrir o coração, entender o que ele está sentindo, ouvir e ser ouvida. Porque quando ela fala, ela se conecta. E quando ele fica em silêncio, ela sente que eles estão distantes. E o problema é que os dois estão buscando intimidade, só que em linguagens diferentes. Se não tiver consciência disso, um sempre vai achar que está dando tudo, enquanto o outro sente que está recebendo nada. Em oitavo lugar, vem as dificuldades. Os homens falham na comunicação assertiva. Eles guardam o que sentem, evitam conflitos e muitas vezes acham que estão protegendo o relacionamento ficando em silêncio. Mas na prática, isso gera distância e confusão. As mulheres, elas falham na comunicação autocontrolada.
falam tudo de uma vez, no impulso, no calor da emoção. A intenção é resolver, mas o jeito como falam acaba gerando mais atrito do que solução. E no fim, ele se cala quando deveria se abrir. E ela fala quando deveria esperar. E isso vira um ciclo onde os dois se sentem frustrados, achando que estão tentando, mas sem se entender de verdade. Essas diferenças que a gente falou aqui, elas não são desculpas. Elas são mapa, são bússola. Se você não entender isso, vai continuar cobrando dele algo que ele nem sabe que você espera. E o pior de tudo, você vai se frustrar, achando que ele não se importa, quando na verdade ele só não enxerga da mesma forma que você. Olha só isso. Um psicólogo chamado Ted Houston fez um estudo com 264 casais na Universidade do Texas. E esse estudo mostrou algo muito revelador. Ele mostrou que o que as mulheres mais valorizam no relacionamento é a sensação de que o casal se comunica bem. Ele mostrou que o que as mulheres e não os homens mais valorizam no relacionamento é a sensação de que o casal se comunica bem. Para a mulher, a intimidade é conversa, é revisar a rota, é entender onde estão emocionalmente. Já os homens, eles estão focados nas ações. Para eles, se está tudo em ordem, não tem por que conversar. E isso cria entre os sexos um abismo. Ela quer aprofundar a conexão e ele só quer manter a paz. Percebe quantos fatores estão envolvidos quando falamos sobre comunicação? No fim das contas, nunca é sobre o que foi dito, é sobre o que foi interpretado. E mais profundo ainda, é sobre o que você pensa sobre o outro, mesmo quando ele está em silêncio. Por isso que eu te digo, você pode estar casada ou namorando com um homem bom, mas se a sua mente estiver cheia de ideias venenosas, você vai acabar sabotando o que ainda pode ser restaurado. Quer restaurar o seu relacionamento? Então comece dando alguns passos simples, mas transformadores. Pare e questione seus pensamentos antes de reagir. Pergunte com curiosidade e assertividade, não com acusação ou impaciência. Troque o julgamento pela observação. E toda vez que for interpretar algo que ele fez ou falou, se pergunte: isso é um fato ou é apenas o que eu estou sentindo agora? Experimenta fazer esses pequenos questionamentos e você vai ver a mudança. Antes de aprender a falar melhor, aprenda a pensar melhor. Porque nenhum amor sobrevive a uma mente que só espera o pior. E nenhuma paz acontece no coração que vive em guerra consigo mesmo. Se esse vídeo te despertou, comenta aqui embaixo. Qual pensamento silencioso você percebe que mais sabota o seu relacionamento? Isso vai me ajudar a criar mais conteúdos para você. E lembra, o seu relacionamento não precisa acabar, mas talvez você precise acabar com o hábito de acreditar nos seus piores pensamentos. Um beijo no seu coração e até a próxima.